Vamos hoje falar sobre o espectro eletromagnético. O objetivo é relacionar o seu uso com a tecnologia de segurança. Irei começar por abordar alguns conceitos e vou mostrar exemplos de tecnologia e o seu princípio de funcionamento. Obrigado por assistirem. O primeiro conceito que eu vos quero trazer é o de frequência. A frequência é uma grandeza que indica o número de ocorrências de um evento num intervalo de tempo. Por exemplo, se eu medir a minha frequência cardíaca e obtiver 68, já se está a subentender que o intervalo de tempo é 1 minuto e que nesse minuto o coração bateu 68 vezes. Agora, o conceito de onda. Uma onda é um movimento causado por uma perturbação. Por exemplo, o impacto de uma gota de água que cai num recipiente causa uma perturbação, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. Também existem ondas que não podemos observar a olho nu, como por exemplo, ondas de rádio, ondas de televisão, infravermelhos, ultravioleta e micro-ondas. A luz e o som também são ondas. Conforme a sua natureza, as ondas são classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica necessita de um meio material para se propagar, não se propagando por isso no vazio, no vácuo. Por exemplo, o som é uma onda mecânica, pois precisa do ar para se propagar. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas. Estas não necessitam de um meio material como suporte e propagam-se à velocidade da luz. Os exemplos são luz visível, ondas rádio, radar, raio-x e as micro-ondas. Vamos então falar da radiação que nos interessa nesta aula, a luz. A luz visível é uma onda eletromagnética composta de vibrações. Essas ondas viajam pelo espaço. Esta onda eletromagnética também é caracterizada por uma frequência, que neste caso é o número de vezes que ela vibra num determinado tempo, que se determinou ser o segundo. Assim, uma vibração num segundo designa-se 1 Hz. 1000 vibrações por segundo designam-se por 1000 Hz, ou mais comumente por 1 kHz. A gama de frequências audíveis para o ser humano situa-se entre cerca de 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Há animais, como o cão, que podem perceber vibrações até 60 kHz, e existem apitos especiais para treino de animais que o ouvido humano não detecta. As frequências da luz visível são altíssimas em comparação com estas, e viajam à velocidade da luz. A luz visível tem uma gama de frequências entre os 400 THz, significa 4 com 14 zeros, para o vermelho, e os 800 THz para o violeta. Para terem uma ideia, 1 THz são 1 milhão de MHz, que por sua vez são 1 milhão de Hz. Assim, 1 THz é 1 milhão de milhões ou 1 bilhão. No Brasil diz-se bilhão. Entre os 400 THz e os 800 THz estão todas as cores do arco-íris. Uma onda eletromagnética com frequência inferior a 400 THz, que é o vermelho, é invisível ao olho humano. E essas ondas foram denominadas de radiação infravermelha, ou simplesmente de infravermelhos. Mais abaixo temos as denominadas micro-ondas. Por exemplo, um forno de micro-ondas produz micro-ondas de uma frequência de aproximadamente 2,5 GHz, que são 2,5 mil milhões de Hz. A característica interessante desta faixa de frequência é que a radiação excita de forma considerável as moléculas assimétricas, como as da água, dos óleos e dos açúcares. Desta forma, quando aquecemos alimentos no micro-ondas, apenas estas moléculas aumentam a sua energia interna, provocando um aumento de temperatura. Por isso, a maioria dos pratos não aquecem. Uma onda eletromagnética pode ter uma frequência superior a 800 THz, também invisível ao olho humano. São chamados de ultravioletas. Mais acima dos ultravioletas temos os raios-x e mais acima ainda, com frequências ainda superiores, os raios gama. A radiação X, ou raio-x, corresponde a frequências na faixa dos 30 petahertz a 30 hexahertz. É usada nas radiografias e em detectores como os que encontramos nos aeroportos e noutros locais. A radiação gama, ou raios gama, é um tipo de radiação eletromagnética produzida por elementos radioativos. É uma radiação altamente energética e perigosa,
pois destrói as células humanas, provocando o cancro. A radiação gama tem algumas aplicações. É utilizada para esterilizar equipamento médico e alimentos, pois mata todos os organismos vivos. Em medicina é utilizada no tratamento de certos tipos de cancro, porque mata as células cancerosas, e também é usada em diagnósticos. Em segurança, a radiação gama já é usada na forma de scanners para detectar, por exemplo, o conteúdo de veículos de transporte de mercadorias, como na figura, ou de contentores em portos marítimos. Aqui vemos o conteúdo de um contentor num caminhão a ser inspecionado pelo sistema VASIS, que é Vehicle and Container Imaging System, que é um scanner de raios gama. Estes equipamentos surgiram na busca de defesas contra o terrorismo. Outro conceito, que é o de comprimento de onda, que eu vos quero apresentar, que é outra propriedade da onda eletromagnética. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Portanto, uma onda eletromagnética com uma frequência maior tem um comprimento de onda menor e vice-versa. Por isso, vemos no gráfico, quando aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Este gráfico está ordenado da esquerda para a direita, com as frequências a aumentar. Mas se eu apresentasse o gráfico com os comprimentos de onda a aumentar, então teríamos um gráfico inverso, mas com a mesma informação. Preferi mostrar a frequência a aumentar, pois assim o conceito de infra fica associado a abaixo de, em termos de frequência, e o ultra a acima de, em termos de frequência também. Então, em termos de comprimento de onda, a gama visível varia entre os 400 nanómetros para o violeta e 700 nanómetros, que é o vermelho, correspondentes aos 400 terahertz. Na próxima aula, vamos abordar as aplicações de infravermelhos. Até já!